queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo é de perguntas e respostas e quem irá nos auxiliar nos estudos de hoje são os nossos amigos e facilitadores, Davi Santos e Túlio Campos. Um ótimo estudo a todos. Boa noite, amigos internautas. Mais uma vez aqui no quadro Perguntas e Respostas, nosso amigo Davi. Aqui eu trouxe uma pergunta que me fizeram durante a semana e, na verdade, a resposta até não é minha, é uma resposta de Emmanuel, mas ela é muito interessante porque está sendo muito atual o debate. A pergunta que fizeram para o Chico está no livro Coletâneas do Além, né? O capítulo chama Pergunta e Resposta. A pergunta foi o seguinte: como devemos encarar o comunismo cristão? Alguns entendem como socialismo cristão. É uma pergunta mais voltada para a questão política, né? E a resposta de Emmanuel, eu vou lendo aqui e a gente vai falando sobre ela para não ficar muito chato. Emmanuel responde o seguinte sobre o comunismo: o comunismo, em suas expressões de democracia cristã, está ainda longe de ser integralmente compreendido como orientador de vossas forças políticas administrativas. Emmanuel começa afirmando que o comunismo, na sua verdadeira essência, como deve ser, ainda está longe de acontecer na Terra. Ele continua: somente serão entendidos as suas concepções adiantadas à luz do exemplo do Cristo. O comunismo só vai ser compreendido, diz Emmanuel, à luz do exemplo do Cristo, quando reconhecer-se que o Evangelho não quer transformar os ricos em pobres, e sim converter os indigentes em ricos do mundo, fazendo desabrochar em cada indivíduo a concepção dos seus deveres sagrados em face dos problemas grandiosos da vida. Olha que interessante, Emmanuel dizendo o seguinte, que o comunismo verdadeiro só vai acontecer quando a gente ter o Cristo como exemplo e a gente seguir a luz do Evangelho. Porque o Evangelho fala que a gente não vai pegar e transformar o pobre em rico. A gente vai ensinar esse pobre a trabalhar, a desabrochar em si os seus deveres, os seus valores, e esses valores e deveres devem ser aplicados nas necessidades e problemas do mundo. É uma coisa completando a outra. Emmanuel continua o seguinte: quando o homem praticar a fraternidade, não como obrigação imposta pelas justas conveniências, mas como lei espontânea e divina do seu coração. Olha que interessante, que não vai ser uma imposição, que essa questão comunista ou socialista vai ser algo espontâneo do nosso coração. Ele fala que como usufrutuário do mundo, o homem em que vive, convertendo as bênçãos da natureza, que são as bênçãos de Deus, em pão para a boca e luz para os espíritos. Por fim, ele diz o seguinte, Emmanuel: semelhante estado de coisas, porém, nunca será imposta por armas ou decretos humanos. Não será por lei. Representará o amadurecimento da consciência coletiva na compreensão dos legítimos deveres da fraternidade e somente surgirá no mundo por efeito do conhecimento e da educação de cada indivíduo. Então, meus amigos, o comunismo, pelo que a gente vê que o Emmanuel está falando, será o futuro, mas que ainda não estamos prontos para isso. Não estamos preparados, não temos conhecimento para isso. Primeiro, precisa ser algo que surge espontâneo de cada indivíduo. Não é um decreto, não é uma imposição ou lei. O verdadeiro comunismo vai surgir de cada indivíduo. Cada um vai sair na rua com essa consciência de ajudar,
de ser social, de tornar tudo comum, de aprender a dividir o que tem. E outra coisa importante também, porque não estamos preparados, que quando se aplica a política do comunismo, é tudo dividido de forma igual pelo governo, então todos vão receber a mesma parte. Como ainda não estamos preparados de forma ética e moral, muitos vão deixar de trabalhar, sabendo que já vai receber a sua parte. Então, a pessoa, quando ela não tem o estímulo, ela não está pronta para esse tipo de política, para esse tipo de sistema. Porque eu já vou ganhar o meu, fazendo ou não, eu vou cruzar os braços. Já no futuro, quando todos nós já tivermos um conhecimento intelectual, ético e moral, nós vamos compreender que a alegria está no trabalho. E nós vamos trabalhar e produzir, não pelo estímulo, mas pelo prazer de ser útil. Então, no futuro, não importa se vamos receber a mesma parte ou a parte igual. Todos nós vamos trabalhar com muita dedicação e boa vontade. Então, Emmanuel está explicando que o comunismo vai acontecer no futuro, que agora não estamos preparados, não temos capacidade intelectual nem moral para lidar com isso. Mais outra pergunta, hein, amigo Davi? Bom, nós temos uma pergunta aqui, que ela foi uma dúvida minha também, antes de conhecer a doutrina espírita, que é: em que os espíritas kardecistas acreditam? Bom, primeiro a gente precisa frisar e deixar assim, bem entendido que esse termo espírita kardecista não existe, né? Espírita são aqueles que estudam a doutrina espírita. Doutrina ditada pelos espíritos a Kardec, denominada então de espiritismo. Então, a pessoa, para se denominar espírita, ela precisa estudar a codificação de Kardec. Ela precisa estar vinculada, ou não, né? Mas ela precisa, ao menos, estudar e conhecer a codificação de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns, né? E não as religiões espiritualistas, porque a diferença está aí, né? Existem a doutrina espírita, que foi a codificação deixada por Kardec, e existem as religiões espiritualistas. E aí a gente tem várias, né? A Umbanda, por exemplo, é uma dessas religiões espiritualistas, que mantém contato com o mundo invisível através da mediunidade, mas não necessariamente é uma religião, é denominada espiritismo, porque, ao contrário da doutrina espírita, ela não segue a codificação de Kardec, os preceitos deixados por Kardec. Por exemplo, na doutrina espírita, nós não temos imagens de santos, nós não trabalhamos com sinais cabalísticos, como pontos e outras coisas que são utilizados na Umbanda, né? Kardec ele não deixou esse tipo de orientação na codificação espírita. E aí, né, as pessoas podem criar aí uma certa animosidade e perguntar da seguinte forma: então, eles estão errados? Não, eles não estão errados. Só não é doutrina espírita, né? Tudo que foge da codificação de Kardec não é espiritismo. Mas, enfim, então, em que os espíritas acreditam? Como esse credo, esse entendimento da doutrina espírita? A doutrina espírita ela é firmada num tríplice aspecto, né? Que é filosofia, e a gente vai ver cada um delas, religião e ciência. Por quê? Aí eu peguei uma anotação, vamos dar uma olhadinha sobre cada um dos aspectos que a doutrina espírita abrange, que a gente vai conseguir entender melhor.
por que nós espíritas, nós acreditamos na reencarnação, né, como uma oportunidade que Deus nos dá de nos melhorar, de a cada nova experiência, a cada nova vivência no corpo, possamos aprender mais e evoluir como espíritos. Nós acreditamos na lei de causa e efeito, né? Naquilo que se planta, se colhe. Cada um ele é responsável pelas suas atitudes, pelos seus atos, né? Não existe dentro do credo espírita a condenação eterna ao sofrimento, uma vez que Deus ele é amor, e é exatamente por isso que é imposto ao homem a reencarnação, para que ele possa ter um novo recomeço, né? Para que ele possa fazer de uma maneira diferente aqueles passos que foram equivocados no passado. Nós acreditamos em Deus único, tanto que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Nem é quem é Deus, né? Kardec não dá para Deus um título pessoal. Kardec pergunta: o que é Deus? E o Espírito de Verdade fala que Deus, ele é a sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas, né? Ou seja, Deus é tudo. Deus é tudo, Deus criou tudo, é a sabedoria suprema do universo. Nosso Pai, como Cristo nos apresenta, né? Nós acreditamos também em Jesus, mas não naquela figura divina do Cristo como sendo a encarnação do próprio Deus, porque Jesus, o próprio Cristo, ele deixa bem claro quando ele nos diz que todos nós temos essa divindade dentro de nós, porque nós descendemos de Deus, nós somos filhos de Deus. E aí ele ainda diz que as mesmas coisas que ele faz, nós também podemos fazer. E aí, então, se nós não acreditamos em Jesus como sendo a encarnação de Deus, quem é Jesus para os espíritas? Jesus é o modelo de homem perfeito que Deus entrega à humanidade para servir como modelo mesmo, né, como um guia, para que nós tivéssemos ali as diretrizes seguras para que possamos, de fato, segundo as palavras do Cristo, sermos semelhantes a Ele. Ele mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. E o tempo todo Jesus se refere a Deus como Pai, não como Ele sendo Deus. Tanto que ele diz aos discípulos, né? Eu voltarei para o Pai, mas enviarei para vós o Consolador. E é exatamente esse Consolador prometido por Jesus que nós espíritas acreditamos ser a doutrina espírita. Esse Consolador. Porque a doutrina espírita, ela faz exatamente aquilo que Jesus nos disse que o Consolador faria, né? Ele nos faria lembrar as coisas que estavam esquecidas e daria um novo sentido àquelas que nós havíamos aprendido. Então, a doutrina espírita, como filosofia, ela dá uma interpretação à vida, uma concepção própria do mundo. Neste aspecto, enquadra-se o estudo dos problemas da origem e a destinação dos homens, bem como a existência de uma suprema inteligência, causa primeira de todas as coisas. O espiritismo é uma filosofia porque, a partir dos fenômenos espirituais e dos fatos, dá uma interpretação da vida explicando o porquê das dores, dos sofrimentos e das desigualdades entre as criaturas, e elucida as questões fundamentais da existência. Então, por exemplo, questões como por que alguns nascem gozando de perfeita saúde física, de um corpo perfeito, e outros nascem totalmente mutilados, faltando braços, pernas, com doenças degenerativas, às vezes com doenças mentais, e outras pessoas nascem perfeitas. Alguns nascem na riqueza, outros nascem na pobreza,
né? Alguns nascem com determinadas aptidões, outros com dificuldades mais acentuadas. Se não existisse a reencarnação e se a doutrina espírita, como filosofia, não abordasse essas questões, caberia-nos, como um julgamento, acreditar então que Deus, ele não é justo, porque como ele favorece a alguns e a outros não. Por exemplo, a história dos anjos, né? Essa mitologia angelical. Deus, seguindo essa lógica de raciocínio, Deus criou criaturas especiais para que pudessem conviver com Ele, para que pudessem viver com Ele no céu, gozando ali da sua companhia, aquém das dores e dos sofrimentos que nós vivemos no mundo. E nós que vivemos aqui no mundo, apesar de toda dor e de todo sofrimento, porque vivemos em um mundo de provas e expiações, nós ainda temos que lutar para nos melhorar, para conseguir então a convivência com Deus, essa convivência com Deus, para conquistar o nosso lugar ao lado de Deus. Aonde está a justiça nisso? Se a gente for analisar, Davi, as pessoas falam, né, que os anjos e o Cristo foi criado perfeito, né? Se a gente for analisar o ensinamento do Espiritismo, que fala da evolução através das experiências e reencarnações, Cristo teve muito mais mérito. Por quê? Porque ele é o que é hoje, porque ele conquistou, porque ele sofreu, porque ele trabalhou, porque ele estudou. Cristo também foi criado simples e ignorante, e através das suas inúmeras reencarnações, ele conquistou esse título de Cristo. Então, se a gente for analisar pelo prisma do Espiritismo, a gente traz muito mais valor à figura do Cristo, de Jesus, do que essa teoria que algumas crenças trazem, que Jesus foi criado perfeito. Porque que mérito tem esse? Se Jesus foi criado perfeito, não tem mérito. Por que eu não fui criado perfeito, então? Né? Cadê a justiça de Deus nisso? É bem interessante isso que o nosso irmão está trazendo, Túlio, porque para a gente analisar, né, quem é Jesus. A literatura espírita, ela nos traz que Jesus, ele participou da criação do nosso planeta. Né? No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, ele vai estar trazendo isso e tratando isso de uma forma muito lúcida, muito científica até, sobre a formação e a criação do nosso planeta. E ali ele nos traz que Jesus, ele participou dessa criação. Né? Ele foi o artífice que criou todo este mundo através da vontade do Pai. Jesus participou da construção do planeta Terra. E aí a gente vai estudar sobre a história do planeta e todas as pesquisas que se tem com datação de carbono e tudo que a própria arqueologia vem trazer para a gente. E a gente vai ver que o planeta, ele foi criado há cerca de mais ou menos 4 bilhões e meio de anos atrás, se não me falha a memória. E aí a gente vai perceber que há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era Jesus. Ele já era o Cristo. E agora imagina, 4 bilhões e meio, e aí depois ele vem, há pouco mais de 2.000 anos atrás, e ele já era o Cristo. Imagina a envergadura desse Espírito hoje, porque segundo o que a doutrina espírita nos traz, o Espírito, ele não cessa na sua evolução. Né? Então, por aí dá para a gente ter uma noção de qual é a nossa caminhada. E se não tivermos uma religião que trate dessas coisas, desses temas, como a doutrina espírita nos apresenta, que é uma fé raciocinada, a gente acaba por desanimar algumas vezes, porque o próprio Paulo falava: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu sei que eu não tenho, que eu não posso fazer, nesse eu encontro prazer. Então, se Paulo
tinha dificuldade de fazer o que ele julgava certo, imagina eu, né? E aí a doutrina espírita vem falar para mim que eu sou responsável pelas minhas atitudes, mas que, por mais infeliz que ela seja, Deus vai me conceder a oportunidade de refazer aquilo e resgatar, seja numa prova ou numa expiação, aquela falta cometida. A doutrina espírita é uma ciência de observação e não um produto da imaginação. Os espíritos não vieram nos dizer que haviam pessoas que morriam e continuavam se sentindo vivas, mas provocaram a manifestação dos espíritos dessas pessoas que fossem observadas e analisadas. Dessa forma surgiu a teoria. As ciências não fizeram progresso sério, senão depois que os seus estudos se basearam no método experimental. Acreditava-se que desse método só poderia ser aplicado à matéria, mas o é também às coisas metafísicas. O espiritismo procede da mesma maneira que as ciências positivas, isto é, aplicando o método experimental. Fatos novos que se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, são observados, comparados, analisados e, partindo dos efeitos às causas, chega-se às leis que os regem. Depois, as consequências são deduzidas e busca-se as aplicações úteis. Por que tudo que Jesus fez enquanto ele caminhou na terra foi tido como miraculoso, como milagre? Porque naquela época não se podia explicar, né, os fenômenos do magnetismo, da manipulação das energias e tantas outras coisas que nós ainda não conhecemos e que ainda nos são alheias. Por exemplo, se nós pegarmos o livro do Apocalipse, e aí a gente vai ter um relato ali, né, do apóstolo João sobre o fim dos tempos morais da terra, a gente fica até de cabelo em pé, porque ele fala de besta, ele fala de tantas coisas ali que acaba mexendo com a nossa imaginação. Agora, imagina um homem há 2000 anos atrás, observando toda essa tecnologia e todas as coisas que nós temos no mundo hoje em dia. Hoje facilita muito, porque a ciência já provou que toda matéria é energia, né? Então, a multiplicação de pão. O Cristo manipulou uma energia e conseguiu materializando aqueles pães. Hoje a ciência favorece a explicação, mas mesmo assim a gente tem muito o que aprender e descobrir. Já existe às vezes muitas respostas, mas a gente ainda não teve acesso, talvez, né? O espiritismo é também uma religião porque tem por finalidade a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos do Cristo para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa. Revive o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade, religando a criatura à sua origem divina. Não promove culto material, não tem rituais, nem cerimônias. Daí a diferença, né, que eu estava falando no início do nosso diálogo sobre a diferença, por exemplo, do espiritismo das religiões espiritualistas. Não possui símbolos, velas, roupas, aparatos especiais, não admite o culto de imagens, não possui sacerdotes ou ministros. Não admite rotulações diversas, tais quais espiritismo de umbanda, espiritismo de mesa branca ou espiritismo kardecista. Trata-se apenas de espiritismo, que é baseado na codificação espírita. Então, isso é apenas um resumo do que é para nós espírita a doutrina espírita, né? E como ela é tratada dentro das casas espíritas. Ao contrário de que muita gente imagina, não funciona como um bonde de espírito, né, que sobe e desce o dia inteiro. Na casa espírita se pratica a caridade, as pessoas são acolhidas, se estuda o Evangelho de Jesus Cristo, né, baseado, é claro, no ensinamento dos Espíritos. Estuda-se a codificação de Kardec e as obras complementares trazidas por Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros escritores
que são, de fato, analisados, passados pelo crivo da análise com relação à fidelidade à codificação de Kardec, e aí, então, esse material ele é disponibilizado para que, como foi dito, uma vez que exista um fato novo, ele possa ser analisado e colocado, então, para ser usado ou não, de acordo com a necessidade. Fazendo uma pequena reflexão, Davi, sobre esse espiritismo, kardecismo, né? As pessoas às vezes falam isso, até não é por mal, porque de uma forma muito equivocada as pessoas tomaram o termo espiritismo de uma forma generalizada, né? Como você já havia dito. A gente vê até algumas interpretações, traduções bíblicas com esse equívoco. A gente vê lá que a palavra espiritismo, na época do Cristo, essa palavra nem existia. Essa palavra foi elaborada por Kardec, acho que em 1850, próximo disso, se eu não me engano. Então, como que essa palavra existiria na época do Cristo? Então, a gente vê até algumas traduções equivocadas. Tudo que se relaciona à questão mais espiritualista, as pessoas falam que é espiritismo. Então, as pessoas que não entendem, elas usam o espiritismo de Kardec, kardecismo, para tentar separar, mas de forma equivocada. Outra reflexão, por exemplo, associar a Umbanda ao espiritismo. Se a gente for analisar, existe muito mais relação na Umbanda com o catolicismo do que com a Umbanda e o próprio espiritismo. Se a gente for pegar, a Umbanda usa as imagens, o catolicismo também usa, o espiritismo não. Na Umbanda se faz o uso de uma indumentária, de forma obrigatória, existe a roupa do Pai de Santo. O catolicismo também, o padre também tem que ter sua indumentária. No espiritismo não tem essa obrigatoriedade. Na Umbanda faz uso do incenso, no catolicismo também faz. Na Umbanda tem uso do terço, no catolicismo também faz. Então, existem muitas relações, lá faz uso de música durante o ritual religioso, na Igreja Católica também faz. Então, mas a Umbanda tem comunicação com os espíritos. No catolicismo também tem. Se você for lá no Museu do Além Túmulo, no Vaticano, existe lá milhares de provas de comunicação do mundo espiritual com o mundo católico. Então, a relação da Umbanda com o catolicismo é muito maior por uma questão histórica, né? É uma religião afro-africana, é uma religião que veio da África, né? E como vieram os padres de Portugal catequizando todo mundo, então foi essa mistura, né, das igrejas africanas com a igreja católica que veio de Portugal. Já o espiritismo veio da França, não tem nenhuma relação com a África, né? Não que a gente tenha alguma coisa contra, a gente está só colocando aqui os pingos no i. E a pergunta aqui até tem relação com isso. A pergunta aqui é o seguinte, a próxima. Qual será a religião do futuro? E a resposta é o seguinte, é baseado no que eu já li a respeito de Emmanuel. Eu não vou lembrar o livro aqui, mas quem tiver interesse pode perguntar aí nos comentários do vídeo, que eu vou trazer lá o nome do livro. Emmanuel fala que no futuro existirão todas as religiões que já existem agora. Ele não fala nesse termo, mas ele deixa subtendido isso, que haverão as mesmas religiões, só que haverá modificações. As religiões vão estar voltadas para a necessidade das pessoas. Elas vão evoluir, elas vão identificar, elas vão trabalhar de acordo com a necessidade. Não para um cunho político, para um cunho para dominar, não pensando em número de fiel, não pensando em questão financeira, é para trazer religião de fato, era para ligar o homem com Deus, porque essa que é a ideia da religião, diz Emmanuel. Inclusive, quando a gente estuda as obras do Chico, a gente vê que lá em Marte, que é um planeta que está à nossa frente na questão evolutiva, é o mundo que tem vida lá espiritual. Se eu for lá agora eu não vou ver ninguém, mas no mundo espiritual existe vida. Lá existem diversas casas religiosas, está falando a psicografia de Chico.
E lá já são evoluídos, lá eles já conhecem a verdade, já está escancarada essa questão toda de reencarnação, de quem é Deus, de como fomos criados. Mas por que existe várias casas religiosas? Porque cada casa, imagino eu, lá não está falando isso, ela vai dedicar um aspecto. Algumas vão se dedicar mais à meditação, outra vai se dedicar mais ao aspecto musical, outras vão se dedicar mais às interpretações dos textos bíblicos, outras vão buscar mais a oração. Então, cada crença, cada pessoa vai poder escolher, olha, eu gosto daquela religião ali, porque ela tem mais música, aquela ali é mais dedicada à interpretação e estudo bíblico, mas todas vão falar da mesma verdade, do mesmo conteúdo, de forma diferente. De forma diferente. No livro Jesus no Lar, lá afirma que religião é uma árvore. E cada crença na terra vai contribuir com algo. Uma vai dar a terra, outra a semente, uma vai dar o adubo, a outra vai dar o veneno para combater as pragas. Então, no futuro não existirá a religião, apenas uma religião. Existirão várias que vão, de fato, atender à necessidade do homem, que vai ligar o homem a Deus. Com comentários a respeito, amigo? Interessante, porque você dizendo que no futuro as religiões elas vão se voltar para a necessidade do homem, né? Felizmente, a nossa história, não querendo denegrir nenhuma religião, é claro, né? Mas ela prova exatamente o contrário, que as religiões elas buscaram, em alguns momentos da nossa história, atender às necessidades de uma determinada pessoa ou de um determinado grupo. Sim. E aí a gente... por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, a questão da reencarnação, por exemplo. A questão da reencarnação ela era bem clara, mesmo no tempo do Cristo. Porque quando Jesus pergunta aos apóstolos quem eles achavam que ele era, né? Quem os homens achavam que era ele, e os homens diziam, olha... alguns dizem que você é Elias, outros que você é Moisés ou um dos profetas revividos. E aí Jesus então fala para eles, e tu? Eles então dizem, olha, você é o Filho do Homem, o Cristo, aquele, né, que vem para nos libertar e tal. E aí Jesus fala para eles que em realidade Elias já tinha vindo e eles não tinham reconhecido. E aí, no próprio texto bíblico, né, as pessoas, se for ler esse evangelho, lá em Mateus, se eu não me engano, no capítulo 6, vai estar lá, e aí segue dizendo o seguinte, e os discípulos depois compreenderam que era de João Batista que ele falava. Porque dizia-se que o Elias devia vir primeiro, antes do Messias, para que pudesse preparar o caminho do Messias. E quem veio antes de Jesus? João Batista. Mas por que, então, a reencarnação deixou de ser estudada, ser falada nos textos bíblicos? Lá em 535, o imperador Justiniano, juntamente com a sua esposa, imperatriz, né, Teodora, no concílio de Constantinopla, ela, por ser uma imperatriz escravocrata, ela tinha medo de reencarnar e voltar sendo escrava. Então ela chega para o seu marido, o imperador, que era consequentemente o papa também da época, né? E fala para ele, olha, eu não quero reencarnar, então eu não quero que tenha reencarnação na Bíblia, nos textos bíblicos, eu não quero que isso seja uma verdade. E aí, então, neste concílio, eles decidem tirar o termo reencarnação dos textos bíblicos e coloca a ressurreição, que seria o quê? A pessoa reviver no próprio corpo o qual ela já havia habitado antes, né? O que é impossível de acontecer, né? E o próprio Cristo deixou isso bem dito no seu diálogo, por exemplo, com Nicodemos, que ele fala, a ti é necessário nascer de novo. Quanto à comunicação entre os dois planos, Jesus, ele disse, eu não vim destruir a lei, mas dar a ela um novo segmento. E aí, lá, se eu não me engano, no Monte Tabor, a gente vai encontrar ali Jesus, juntamente com Elias e Moisés.
Tanto que os próprios discípulos, reconhecendo aqueles espíritos que estavam ali, falam: olha, mestre, bom que a gente veio, né? Porque aí a gente arma uma tenda para você, uma para Elias e uma para Moisés. Elias e Moisés já tinham desencarnado há quantos séculos? Então Jesus estava tendo ali o quê? Uma comunicação espírita, uma comunicação com os espíritos. E está tudo lá na Bíblia, inclusive no Novo Testamento. O Velho Testamento, então, nem se fala, né? A quantidade de manifestações espíritas e comunicação com o mundo espiritual que está ali. Nós agradecemos a participação de todos, né? Esperamos que essas perguntas que nós tentamos responder, porque, como nosso irmão disse, nós não sabemos de tudo. Aliás, nós não sabemos praticamente de nada ainda, né? Na nossa pequenez. Estamos também buscando aprender e estudar um pouquinho mais a cada dia. Nós agradecemos pela companhia de todos e até uma próxima oportunidade, se Jesus e Deus nosso Pai assim nos permitir. Muito obrigado, Túlio, pela companhia. Aprendi muito hoje. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.